Numa inspeção naval de rotina, poderão ser exigidos até 5 documentos obrigatórios de uma embarcação. E olha que essa é uma situação não rara de acontecer. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador. E esse é o canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Vamos lá, no vídeo de hoje, documentação obrigatória. Com a chegada do verão, a Marinha intensifica a fiscalização. Então é muito importante que você mantenha a documentação do seu barco em dia, tá? Para quê? Para que você não caia em infração, multas, penalidades. No final do vídeo eu vou mostrar para você o valor das multas, penalidade prevista, para você ficar bem informado. Então, vamos lá, vem comigo aqui. As embarcações brasileiras de esporte ou recreio estão sujeitas à inscrição pela autoridade marítima. E eu começo aqui falando de embarcações de grande porte. Apesar de não ser o foco do vídeo, é importante a gente não deixar passar em branco também. Então a informação vem de maneira mais completa. É considerada uma embarcação de grande porte toda embarcação maior ou igual a 24 metros de comprimento e arqueação bruta maior que 100. A B, arqueação bruta. E o que é arqueação bruta? Se vou ser bem sucinto, arqueação bruta é a soma de todos os volumes internos e cobertos de uma embarcação. Esses volumes são dados em metros cúbicos. Depois dessa soma toda é dividido por um coeficiente. Se o resultado dessa operação toda for maior que 100, então ela é considerada de grande porte, tá? Então, para ser considerada de grande porte, ela tem que atender os dois requisitos. Sendo de grande porte, a embarcação precisa ser registrada no Tribunal Marítimo, onde é obtido o PRPM, a provisão de registro de propriedade marítima, tá bom? Mas não é esse tipo de embarcação que nós vamos falar no vídeo, são as demais embarcações que nos interessam. Então essas demais embarcações, elas obtêm o título de inscrição de embarcação ou o título de inscrição de embarcação miúda nas capitanias, nas delegacias e nas agências da Marinha do Brasil. Quem é que não precisa de documento nenhum? As embarcações miúdas sem motor, sem propulsão e também os dispositivos destinados a serem rebocados com até 10 metros de comprimento. Um exemplo, a Banana Boat. Então, se tem menos que 10 metros, também não precisa de documentação. Mas se o seu barco tem documento, então você precisa ter esse documento a bordo, no interior da embarcação e portar o documento original. Marinha não está mais aceitando cópias, tá? Então aqui já fica a primeira dica. Muito bem, vamos conhecer um TIE. Assim você vai ficar bem mais familiarizado com a documentação e entender algumas coisas bem legais que o documento traz. Então temos bastante informação aqui. Não vá embora, assista mais o vídeo aqui, assista até o final para você andar bem certinho aí. Lá na parte de cima, no primeiro campo, traz o número de inscrição. É como se fosse a placa do meu carro. Ou seja, é um número que não vai mudar nunca. Pode mudar de dono, pode mudar de jurisdição. O número de inscrição segue inalterado. Ao lado eu tenho a data de inscrição, quando ele foi inscrito, e abaixo o nome da embarcação. O nome você pode mudar a qualquer tempo. Só não vale nomes ofensivos, nomes que trazem injúrias e coisa do tipo. Tá? Então, o nome é você que escolhe. Muito bem, depois eu tenho a lotação máxima da embarcação, que é a soma dos tripulantes mais os passageiros. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre excesso de passageiros. Se não assistiu, depois dá uma olhada lá. Ao lado, a validade do meu documento, do TIE, e abaixo, 4 campos para motor, onde eu tenho aqui os campos para o número dos motores ou do motor. Então vamos lá, coloquei aqui o número de um motor, ao lado a potência total em HP. Se tiver 2 motores, vai somar os 2, se tiver 3, vai somar os 3 e assim por diante. Embaixo, tipo de propulsão, claro, estamos falando de motor, e mais abaixo, tipo da embarcação, se é uma lancha, se é um bote, se é um veleiro, é aqui que vai, é nesse campo que é definido.
Ao lado eu vou ter a atividade e serviço. Aqui é um campo importante. Como nós estamos falando de esporte e recreio, obviamente aqui o meu barco está classificado como esporte e recreio. Significa que essa embarcação só pode fazer lazer. A única atividade que a gente pode, assim, envolvendo um certo comércio é o charter, que eu também tenho vídeo no canal falando sobre charter. Aqui você é impedido de fazer comércio. O que é um comércio? Transporte de passageiros ou carga, né? Um esqui banana, então eu cobro para fazer aquele serviço. Não é permitido porque o barco está classificado como esporte e recreio. Mais abaixo, arqueação bruta, já falei a respeito, e a área de navegação, também tem vídeo no canal. Aqui é classificado a área de navegação a qual esse barco está lotado, ou seja, eu vou fazer navegação interior, mar aberto costeira, ou mar aberto oceânica, tá? Então aqui nesse campo é a área de navegação. Calado, eu tenho calado leve e o calado carregado, calado mínimo, calado máximo. Se você ainda não sabe o que significa, o vídeo de excesso de passageiros eu falo bastante sobre calado leve, calado carregado, ou mínimo e máximo é a mesma coisa. Boca, também tem vídeo aqui no canal falando sobre boca, que é a largura máxima da embarcação. Desse lado, todos os campos devidamente preenchidos. Vamos para o outro lado, onde eu tenho os dados do proprietário. Aqui é onde vão os seus dados. Se você tem um sócio, mais abaixo, vem os dados do coproprietário. E no terceiro campo, eu tenho alguns itens importantes a respeito do casco. Então aqui vai o estaleiro, ou seja, o fabricante do casco, o ano de fabricação, a loa ou comprimento da embarcação, né? No mesmo vídeo que eu falo sobre boca, eu falo sobre comprimento da embarcação, que aqui é dado em metros. Nós vamos utilizar pés, mas aqui é dado em metros. O material da confecção do casco e também o número do chassi ou do casco. Então aqui está completo o nosso TIE. TIE, título de inscrição de embarcação, cuja validade é de 5 anos. Então a cada 5 anos eu preciso fazer a renovação do meu documento. Mais uma vez, sendo repetitivo, a bordo e original. A boa notícia é que você pode plastificar o TIE. Então quando ele vem para você da Marinha, ele vem num formato A4, você vai recortar, então essa é a parte superior, o documento, o TIE é a parte superior de toda a folha, e a parte inferior é o recibo de compra e venda. Então o recibo de compra e venda você fez o recorte na folha, guardou na sua residência, guardou no seu escritório, um local bem seguro, por favor, não plastifique. A parte superior, que é o título, você vai ter que estar com ela a bordo, então você pode plastificar para não danificar. Bom, se a embarcação for maior que 12 metros e menor que 24 metros, ou seja, 12 metros nós estamos entre 39 e 40 pés, então passou dos 40 pés, é obrigatório, além do TIE, o termo de responsabilidade. Ele vai lembrar uma espécie de contrato entre você e a Marinha, onde você se compromete a zelar pela embarcação, pela segurança da embarcação, salvatagem, requisitos mínimos de navegação, enfim, as cláusulas elas vão falando sempre em segurança, tá? Então você está assumindo esse compromisso com a Marinha do Brasil, tudo devidamente autenticado, a bordo original. Achar, né? Então aqui eu tenho a minha carteira de habilitação de amador, eu tenho que levar a original a bordo e não posso plastificar, proibido plastificar. Somente recentemente a Marinha começou a emitir as carteiras com fotografias. Então nós temos uma imensa, esmagadora maioria de habilitados cujas carteiras não têm foto. Por não ter fotografia, eu tenho que levar comigo um documento de identidade para comprovar, obviamente, com a fotografia.
E aí você já soma. Eu tenho TIE, se eu tenho um barco de 40 pés, eu tenho o termo de responsabilidade, eu tenho a minha carteira, eu tenho um documento de identidade. Aqui já vão 4 documentos obrigatórios. Eu tinha mencionado em 5. Qual seria o quinto? O quinto, exatamente, se o seu barco possui um rádio VHF, é obrigatório que você tenha o registro desse rádio. Esse registro é emitido pela Anatel e chama-se Licença de Estação Navio. Um documento cuja validade é de 20 anos, você tem que ter ele original e a bordo. Esse documento é lei federal e a Marinha é um agente fiscalizador. Mas o ato de você registrar o rádio, ele traz muitos benefícios. Por quê? Porque o seu rádio, ele passa a ser identificado com uma numeração única chamada MMSI. Com essa numeração, é possível você fazer chamadas via DSC, chamada seletiva digital, em caso de socorro ou mesmo em conversas de rotina. E isso é muito legal, muito interessante, leva o seu rádio para outro patamar, vale muito a pena. Lembrando que não é somente o rádio VHF, todo equipamento que utiliza frequências de comunicação. Então eu posso citar o rádio VHF, o HF, o SSB, o AIS, o EPIRB, tudo vai relacionado num único documento, tá? Então informe-se se você não tem o registro. Eu já fui abordado pela Marinha e nunca me pediram. Bom, isso varia um pouco da interpretação de inspeção naval para inspeção naval, de jurisdição para jurisdição. O fato é que você tem uma antena no seu rádio, bem te denunciando que ali tem um rádio, e numa hora dessas a Marinha vai te abordar e pedir a estação navio. Eu já fui abordado e já pediram para mim, isso é tranquilo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver agora a parte de infração. Então, infração. O RLES está no seu artigo 16, que é sobre infrações relativas ao registro e inscrição das embarcações. O RLES traz as multas e a Norman traz a penalidade. Só vou trocar de lado aqui para não atrapalhar o gráfico e vamos lá no primeiro, que é a Norman 03, que prevê apreensão da embarcação. Então veja que já começa pesado o clima aqui. E o RLESTA, ele traz o seguinte: primeiro, para embarcações que não possuam registro, não possuem inscrição, nunca foi feita inscrição na Marinha. Então ela prevê multas do grupo D, cujo valor oscila entre R$ 40 e R$ 1.600, ou suspensão da carteira de habilitação em até 60 dias. Se você possui inscrição, mas o documento não está a bordo, você não tem o documento ali na hora, então multas do grupo C, ou seja, de R$ 40 a R$ 800, ou a suspensão da carteira em até 30 dias. Então veja que as multas são pesadas, a penalidade prevista de apreensão é mais pesada ainda. Isso pode acabar com o verão de qualquer cidadão. Como dica final, se você está querendo comprar um barco, gostou demais daquela lancha, está apaixonado pelo veleiro, antes de mais nada, cheque a documentação. Cheque com um despachante, veja se é possível fazer uma pesquisa junto à Marinha para saber se não tem nenhum embargo judicial, se aquele barco não está barrado no SISGEMB, que é o Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha, que impossibilite, por exemplo, a transferência. Não vá colocando dinheiro na frente, você pode ter problemas sérios para enfrentar depois. E se você está vendendo a embarcação, também procure já cuidar da transferência do barco, senão alguém está navegando com o seu nome. Fica aqui só como dica. Desejo a você bons ventos, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!